Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil, do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar sobre a história que segue o rei mais forte da história, no caso. O Grey, chamado Grey, embora ele possua poder, riqueza e fama incomparáveis, não há ninguém que esteja ao seu lado. E ele acaba não confiando em ninguém. Ele não confia em ninguém além dele mesmo. Um dia, Grey de repente encontra a morte e reencarna como uma criança impotente chamada Arthur, em um mundo de magia, cercado por uma família e companheiros amorosos, né? Arthur passa a vivenciar nessa nova vida alegrias que nunca conheceu na anterior. Porém, durante sua viagem, sua família acaba sendo atacada por bandidos. E estou falando de O Começo Depois do Fim. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Nesse episódio, galera, nesse episódio vemos que Arthur estava sonhando com algumas coisas, né? Ele estava lá dormindo de boa, e aí ele acaba sonhando com alguma coisa, entendeu? Ele acaba sonhando com alguma coisa. Tipo, alguma coisa sai de dentro dele e fica olhando pra ele, entendeu? Eu acho que esse é o poder que a Sylvia deu pra ele, né? Que acaba afetando ele. Que pode até matá-lo, esse poder, se ele não controlar direito, entendeu? Por isso ele iria treinar com o avô da Tessia, né? E a Tessia acaba pulando em cima dele pra tentar acordá-lo. E ele brincando, fazendo piadas, né? Ele acaba brincando com a Tessia, falando algumas coisas pra ele, né? Pois eles iriam para um lugar onde ele poderia se comunicar com sua família, poderia conversar com a sua família, que estava muito preocupada. Por quê? Porque acharam que ele morreu, entre outras coisas, né? Mas ele não morreu. Acabou que ele não morreu. Ele tá bem. Ele queria dizer isso, mas que ele iria permanecer ali no reino de Eleanor, pra treinar e tentar se curar disso que ele tá passando. Porque apesar dele ser uma pessoa assim, um reencarnado, com muito poder mágico, né? Ele recebeu um poder que ele mesmo não está aguentando. O corpo dele não está suportando aquele poder. O poder que a própria Sylvia deu para ele. O corpo dele não está aguentando. Então toda vez que ele tá andando, de vez em quando ele começa a sentir umas dores dentro do seu peito, que é exatamente esse poder que está afetando ele. Ele ainda é uma criança, então praticamente aquilo ainda tá afetando bastante ele. É tipo. É, tipo um poder enorme dentro do dele. Tipo, o Momoshiki dentro do Boruto, o demônio lá, o Lieb no Black Clover, né? O Lieb com Asta. Muito bom, o Lieb com Asta eu adoro, cara. Então, eles vão até a casa, né? O próprio pai, o próprio rei ali, o pai da Tessia, tava convencendo, humanos não podem ficar em Eleanor, isso e aquilo, porque os elfos têm um certo preconceito, têm uma certa rivalidade com os humanos, né? Então, a própria filha acaba falando, ele salvou minha vida, e ele vai ser, o avô fala que ele vai ser meu aprendiz, que eu vou ensinar ele muito bem, né? E aí ele acaba aceitando e pedindo desculpas por tudo da forma que ele tratou o próprio Arthur, né? Desde que ele entrou dentro daquele reino, né? E aí eles se encaminham para a casa de uma bruxa conhecida do avô da Tessia. E aí ele acaba falando que a Tessia era uma criança muito sozinha, que as pessoas não a tratavam como criança, tratavam ela como nobreza por ela ser a filha do rei. Então ela não sorria, não brincava e nem mostrava um sorriso direito, entendeu? Então, a partir do momento que ela conheceu o Arthur, a alegria de criança dela apareceu. Ela começou a sorrir mais, né? Ela gosta bastante do Arthur. Tanto que ela acabou perguntando por muito tempo o que o Arthur tinha. O que o próprio Arthur tinha. Então, ela queria saber, porque se poderia matá-lo, ela não queria que isso acontecesse. Então, eles chegam lá na casa da velha, da bruxinha, e aí ela entra, faz a magia dela, né? E aí o Arthur começa a conversar com seus pais que se emocionam com isso, né? Que eles estavam se culpando por aquilo, né? Ele fala, eu tô bem, eu tô vivo, não preciso se preocupar, eu tô passando por algumas coisas, vou ficar aqui no reino dos elfos, no reino de Eleanor, né?
Vou ficar aqui no reino dos elfos porque eu tô passando por algumas coisas e eles vão me ajudar a melhorar dessa situação. E quando eu melhorar, eu volto para aí onde vocês estão, entendeu? Então, eles ficam muito felizes com isso. Ele chora, bem na hora que escorre a lágrima, que a lágrima dele cai dentro da água ali, a comunicação é cortada. Mas os pais dele ficaram realmente muito felizes em saber que seu filho estava bem, né? Pelo menos isso eles ficaram felizes, né? Que ele não estava morto, que ele estava bem, né? E aí, antes do treinamento, né? Antes de começar o treinamento, eles falam lá na casa da bruxinha, da bruxa lá, da velha bruxa lá, que o próprio cara chama de babá, né? E ele fala, me aceite como seu aprendiz. Então, dias antes dele, um dia antes ou uma semana antes de começar o treinamento dele, que seria rigoroso pra caramba, a Tessie acaba levando ele para passear, para conhecer a cidade. Só que ele acaba esbarrando num nobre que é muito arrogante, muito nariz empinado, entendeu? E ele acaba desafiando o Arthur, né, para um duelo. Porque o Arthur estava tentando se defender. Ele estava zombando do cara, mas ele estava tentando se defender, né? E acaba ganhando do garoto. O garoto acaba desmaiando ali, né? E aí o Arthur vai para a biblioteca, dá um passeio. Muita gente acaba olhando com olhar torto para cima do Arthur, né? E aí a situação tá ficando um pouco precária para ele no caso, né? Mas a Tessia fala assim, ó, eu vou me tornar mais forte, eu não quero ficar para trás, você vai se tornar forte, eu também quero. Então, nós dois vamos treinar bastante para nos tornarmos fortes, né? Você principalmente para controlar esse poder que está dentro dele, que foi a Sylvia que deu para ele, só que ele não contou que foi um dragão que deu um poder para ele, né? Que tudo que ele tá passando vem do poder que um dragão deu para ele, né? E aí finalmente começa o treinamento que vai ser bem rigoroso. E é isso, galera. Meu nome é Gênio do canal Gênio do Geek e eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos, aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.